Muito debatido nesta campanha autárquica por Lisboa, e assim retomo o assunto, é a questão da Fundação Dom Pedro IV. Hoje mesmo o governo português retirou à Fundação a gestão do bairro dos Loios e das Amendoeiras. Tem sido um processo controverso que se arrasta desde 2005, com suspeitas de vária ordem. Foi motivo de manifestações, de protestos, de denúncias e cartas abertas e até de uma petição. Desde 2005 que a Fundação Dom Pedro IV está envolta em polémica pela forma como gera os 1.400 fogos no bairro dos Loios e Amendoeiras e pelo modo como administra as casas de infância. Pais e moradores estão juntos desde então. Fizeram queixa na Procuradoria-Geral da República, Polícia Judiciária junto dos partidos com assento parlamentar e chegaram até à palavra com ministros. Por isso, na campanha autárquica em Lisboa, os candidatos fizeram da causa uma bandeira. Não desistiremos também enquanto não se averiguar tudo o que há para averiguar acerca da Fundação Dom Pedro IV e todo este negócio. A solução para este bairro em concreto passa pela extinção dessa instituição que devia ser de utilidade social, mas que se mostrou ser completamente contra os moradores do bairro. As queixas levaram a uma investigação da RTP. No dia 2 de maio foi transmitida uma grande reportagem onde foram revelados documentos que referiam irregularidades nos procedimentos da Fundação. Por isso é que a situação da Fundação Dom Pedro IV é tão chocante, porque ela se comporta como se fosse uma entidade financeira, um banco, por exemplo. A reportagem foi entregue aos grupos parlamentares. A proposta de extinção da Fundação foi a votos dia 21 de junho pela mão do Partido Comunista, sob o argumento de que a situação institucional e a atuação da Fundação se afiguravam insuportáveis num Estado de direito democrático. Houve aqui um compromisso da sua parte, em nome do Partido Socialista, que este património vai reverter para o Estado. O problema aqui é tirar a Fundação Dom Pedro IV do bairro das Amendoeiras e dos Loios. Mas na hora da votação, só o ponto 2 da proposta foi votado por unanimidade. O património do bairro dos Loios e Amendoeiras iria ser retirado à Fundação Dom Pedro IV e regressaria para a alçada do Estado. Prova que os cidadãos organizarem-se, lutarem pelos seus direitos, conseguem ir muito longe neste Estado democrático. Se houve uma vitória, essa vitória é fundamentalmente dos moradores, quer de um bairro, quer do outro. Contactada pela RTP, na altura, a Fundação não fez declarações. Emitiu apenas um comunicado onde afirmava prestar um serviço público aos moradores e que não iria pedir indenização ao Estado. O prazo para o Governo retirar o património à Fundação terminava amanhã. E para lembrar, os moradores reuniram-se frente à Câmara Municipal de Lisboa na passada segunda-feira, minutos antes do grande debate autárquico. Helena Roseta não deixou a data limite em branco no calendário. Até quinta-feira, o Governo tem que dar cumprimento a uma resolução da Assembleia da República no sentido de reverter para o Estado as 1.460 casas que o Governo de Santana Lopes deu à Fundação Dom Pedro IV. 24 horas antes do prazo final, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana assinou com a Fundação Dom Pedro IV o regresso do bairro dos Loios e Amendoeiras à alçada do Estado, sem contrapartidas, sem indenizações. Estes desenvolvimentos recentes com a Fundação Dom Pedro IV conferem uma especial acutilância à reportagem original exibida pela RTP no dia 2 de maio, que questionava precisamente alguns destes factos. Na sequência dessa reportagem, emitida em maio, a Fundação Dom Pedro IV enviou um documento invocando o direito de resposta previsto na lei. Analisado o documento, a Direção de Informação da RTP entendeu que ele não deveria ser emitido porque não questionava erros ou omissões da reportagem original. Além disso, nessa mesma reportagem original, e observando o princípio do contraditório que deve nortear todo o trabalho jornalístico, tinha sido dada à Fundação Dom Pedro IV a oportunidade para responder às acusações que lhe eram feitas. Perante esta negativa da RTP, a Fundação entendeu recorrer para a entidade reguladora da comunicação social, a ERC, que, numa deliberação de 4 de julho, obriga a RTP a emitir este direito de resposta. Apesar de não concordar, a Direção de Informação da RTP vai assim cumprir a lei, a que está obrigada, transmitindo de imediato a deliberação da entidade reguladora. Depois do telejornal, no programa Em Reportagem, de acordo com o enquadramento legal do direito de resposta, emitirá o texto enviado pela Fundação Dom Pedro IV. De acordo com a lei da televisão, passamos a emitir a seguinte deliberação. O Conselho Regulador da ERC, entidade reguladora para a comunicação social, analisado o recurso interposto pela Fundação Dom Pedro IV, IPS, contra a RTP, por recusa de exercício de direito de resposta, relativamente à reportagem emitida em 2 de maio de 2007,
às 21 horas pela RTP, sobre as diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Delibera. Primeiro, dar provimento ao recurso, considerando reunidos os pressupostos do direito invocado e improcedentes os argumentos aduzidos pela RTP para a sua não efetivação. 2. Determinar à RTP a emissão do texto de resposta ao abrigo do número 1 do artigo 60º dos Estatutos da ERC, acompanhado da menção prevista no número 6 do artigo 62º da Lei da Televisão e de acordo com o previsto no artigo 63º do mesmo diploma. 3. Instaurar procedimento contra a Ordem Nacional ao abrigo da alínea B do artigo 70º da Lei da Televisão, à RTP, por incumprimento do dever de informação atempada da recusa de emissão. No cumprimento desta deliberação, a RTP emitirá a seguir ao telejornal, no programa Em Reportagem, o direito de resposta invocado pela Fundação Dom Pedro IV, por ironia, no dia em que o Estado decidiu retirar da alçada da Fundação a gestão dos bairros sociais. Boa noite. Nós voltamos amanhã às 20 na RTP.